Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de recuperação que parece, assim, quase inacreditável. Pensa só, uma mulher com o olho totalmente paralisado e encontra uma saída numa técnica de acupuntura super inovadora. Vamos entender direitinho como isso foi possível? Bom, essa aqui é a nossa paciente, uma mulher de 43 anos. Essa foto foi tirada um mês depois que os sintomas apareceram de repente. A imagem, né, fala por si. A pálpebra esquerda completamente caída, o olho desviado. É daqui que a gente parte, de um cenário que parecia bem complicado. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa recuperação, primeiro a gente precisa entender o que ela estava enfrentando. Afinal de contas, o que é essa tal de paralisia do nervo oculomotor? De forma bem direta, é quando o nervo que comanda quase todos os movimentos do olho e também o de levantar a pálpebra simplesmente para de funcionar. E aí os sintomas são bem ruins, sabe? Visão dupla, não conseguir abrir o olho direito e ele ficar ali sempre desviado. O impacto disso na vida de uma pessoa é gigantesco. E aqui, olha só, estão os detalhes do caso dela. Tinha 43 anos e tudo começou logo depois de um parto complicado por pré-eclâmpsia. O quadro era bem clássico. Os músculos do olho paralisados, visão dupla, pálpebra caída e um detalhe super importante. A ressonância magnética do cérebro dela deu normal, o que já descartava coisas mais graves, como um tumor ou um aneurisma. E é exatamente aqui que a história começa a virar. Porque o tratamento que todo mundo esperaria, o tratamento padrão, simplesmente não estava dando resultado. Pois é, essa é a grande questão, né? Uma pergunta que muitos pacientes e médicos se deparam. Quando a primeira opção, como o uso de esteroides, não melhora nada, o que se faz? Para onde se corre? Essa linha do tempo aqui mostra bem a agonia dela. Os sintomas começam no finalzinho de maio, ela passa pelo tratamento com esteroides em junho, mas chega dia 26 de junho, quase um mês depois, e nada, nenhuma melhora. É aí que ela vai buscar a medicina coreana. A frustração devia estar lá no alto. E foi nesse momento que uma abordagem totalmente diferente entrou em jogo, a chamada acupuntura em movimento, ou, para ser mais exato, a técnica MSATA. Olha que interessante. É bem diferente da acupuntura que a gente geralmente imagina, com a pessoa deitada e quieta. Na MST, a coisa é dinâmica. As agulhas são colocadas e logo em seguida a pessoa é orientada a mover aquela parte do corpo. A ideia é que essa combinação de agulha mais movimento ajude a religar os nervos e os músculos. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. De um lado, a gente vê todo o sistema complexo de músculos que movem os nossos olhos, e do outro, a aplicação na prática, as agulhas em pontos super específicos ao redor do olho paralisado, enquanto a paciente é estimulada a fazer os movimentos. É um trabalho de muita precisão. Então, como é que funciona? Primeiro, as agulhas vão direto nos músculos que precisam de ajuda. Depois, o terapeuta vai guiando a pessoa para mover os olhos para todas as direções, é como se estivesse forçando aquele músculo a acordar. E isso tudo dura uns 10 minutos, com as agulhas ali. É tipo uma reabilitação super intensiva, só que em um nível micro. E agora, a parte mais impressionante. Vamos ver o resultado de tudo isso. A recuperação dela, semana a semana, registrada nas fotos do próprio estudo. A mudança é absurda. Aqui a gente volta para o ponto de partida, 26 de junho, o dia em que o tratamento com o MSAT começou. A situação era bem grave, sem nenhum sinal de melhora depois de um mês tentando o tratamento convencional. E então, as coisas começam a acontecer. Já na terceira semana de tratamento, olha só, as primeiras melhoras visíveis. O reflexo da pupila melhora, o músculo que puxa o olho para dentro começa a se mexer. São os primeiros sinais de que o nervo estava de fato acordando. Uma semana depois, um salto gigantesco. O alinhamento dos olhos já está quase normal. E o mais importante para a qualidade de vida dela, sem visão dupla ao olhar para coisas perto. Isso, em só 3 semanas de tratamento, é uma recuperação funcional incrível. E aqui, na sexta semana, o resultado final é de cair o queixo. A pálpebra totalmente aberta, o movimento do olho quase normal, aqueles sintomas que tanto atrapalhavam, sumiram. A recuperação foi praticamente completa. Uma melhora tão rápida e tão completa assim faz a gente parar para pensar, né? Analisar esses resultados e perguntar o que isso pode significar para o tratamento de outras condições parecidas. Bom, o ponto central é este aqui. Normalmente, a recuperação para esse tipo de paralisia, seja espontânea ou com tratamento padrão, leva de 3 a 6 meses.
Nesse caso, a recuperação total veio em menos de 2 meses e meio, contando do início dos sintomas. A velocidade da melhora é o que mais chama atenção. Os próprios autores do estudo são bem cuidadosos, mas estão otimistas. Eles dizem que esse caso sugere que a terapia integrativa e principalmente a técnica MSAT pode ter ajudado a acelerar essa recuperação, o que abre uma nova possibilidade para quem não responde bem aos tratamentos normais. Mas claro, é fundamental a gente ter um pé no chão. Este foi um único caso, não é um estudo gigante com centenas de pessoas. A paciente recebeu várias terapias juntas, então fica difícil saber qual foi o peso exato da MSR. E mais, a técnica não é simples, precisa de um profissional muito bom, com certeza mais pesquisas são necessárias. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Mesmo sendo só um caso, ele levanta uma possibilidade muito interessante. Será que essas abordagens que misturam estímulo e movimento, como a MST, não poderiam ser uma chave para acelerar a reabilitação em várias outras doenças neurológicas? Esse caso é um baita exemplo do potencial que existe em abordagens inovadoras na medicina. Para quem ficou curioso e quer ir mais a fundo nos detalhes, o artigo científico completo está disponível para baixar, ok? O link está aqui na descrição.